Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo e nós vamos refletir sobre algo poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. E hoje o nosso tema é Conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o nosso texto está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos, portanto, aqui um texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele está escrevendo à igreja que está em Roma, né? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus, escreve à igreja que estava no lugar do trono de Satanás, como diz Apocalipse. Portanto, irmãos e irmãs que enfrentavam muitas dificuldades com cultura, com leis, né? E eles estavam ali onde está a cabeça de tudo. Paulo, portanto, está ensinando aos cristãos que estavam em Roma que a fé não é somente conhecer doutrinas, mas que a vida cristã, a vida com Deus, exige de nós uma resposta prática no nosso dia a dia, né? De maneira que eu e você, nós precisamos escolher sobre como viver neste mundo, mas para Deus. Viver neste mundo com Deus. Eu e você. Nós precisamos escolher, porque Deus nos deu inteligência e nos deu discernimento para isso, né? Então, ele nos diz o seguinte: não viva conforme o modelo deste mundo, ou seja, vivendo neste mundo, mas não no modelo deste mundo, do sistema que rege este mundo, né? Mas você precisa renovar a sua mente, você precisa mudar a sua mentalidade sobre a vida. E eu pergunto para você, o que é a vida? Nós precisamos verificar na palavra de Deus, renovar a nossa mente e mudar a nossa mentalidade sobre o que é a vida. Existe, portanto, para isso um manual. Qual é ele? A Bíblia Sagrada. É o manual da vida. Ela nos ensina a respeito de como viver para Deus, como viver para nós mesmos, como viver com a nossa família e como viver com todas as outras pessoas, de todas as raças, línguas, nações, credos, né? A Bíblia Sagrada nos ensina sobre tudo isso, como viver com outras pessoas. Portanto, eu quero chamar você a atenção para um primeiro ponto. A palavra de Deus aos Romanos, conforme nós lemos, vai nos dizer, primeira questão, apresente-se a Deus. E aí eu pergunto, você se apresentou a Deus? E quando eu digo apresentar-se a Deus, eu falo de uma questão de uma entrega total, sem reserva, sem deixar nada escondido, sem ter vergonha de alguns assuntos, que às vezes nós temos alguns assuntos que nós temos até vergonha de falar com Deus. Mas apresentar-se dessa forma, totalmente exposta à sua graça e grande misericórdia. Então ele diz, apresente-se a Deus vivo, não morto. Você sabia que existem pessoas que só são apresentadas a Deus depois que morrem? A pessoa então apresenta uma pessoa morta a Deus. Mas essa palavra nos chama a atenção, apresente-se a Deus vivo, como um sacrifício vivo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nesta fala está fazendo um contraponto com os pagãos, que tinham então a tendência a se sacrificar, né, o seu próprio corpo, para poder receber as misericórdias e a graça de Deus. Mas eles continuavam mortos nos seus delitos e pecados.
Então ele está fazendo um contraponto a isso. A pessoa se sacrifica irracionalmente, mas continua morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. Sacrifica-se a fim de receber graça e misericórdia de Deus, né? Então ele está fazendo ali, apresente-se você como um sacrifício vivo, mas não morto, num culto racional, ou seja, você precisa entender o que você está fazendo e por que está fazendo e para que está fazendo, né? Não irracionalmente. Então, seguiam uma religião, mas não conheciam a Deus. Então, é uma questão muito irracional, né? Quando morrem, eles apresentam a Deus um corpo morto, recomendando ao Senhor, né? Recomendando uma pessoa morta a Deus. Não diz a palavra, não é isso. A palavra de Deus nos diz: apresente-se a Deus vivo. Então, eu estou convidando você, no nome de Jesus Cristo, apresente-se a Deus vivo. Apresente-se com a sua razão, entendendo e atendendo, né? Sabendo o que você está fazendo. Apresente-se vivo como um sacrifício santo que Deus acolhe, que Deus aceita, né, para a glória do seu nome. Isso é um culto racional, ou seja, você deve ter consciência do que você está fazendo, saber o porquê e para que você está fazendo. No Antigo Testamento, eles apresentavam um animal morto como sacrifício. Aspergia-se o sangue e tudo. Para a pessoa que estava fazendo o sacrifício, era racional. Ela sabia que estava sacrificando o animal, aspergindo o seu sangue a fim de pagar os seus pecados que ele cometeu durante aquele ano e tudo e tal. Mas o sacrifício em si era racional, era irracional, porque ele estava morto, era um animal e ainda morto. Então o sacrifício em si, para o próprio sacrifício, era irracional. Então, a palavra do Senhor está dizendo a você e a mim: apresente a Deus um culto racional. Apresente-se vivo como um sacrifício santo a Deus. Saiba o que você está fazendo, por que e para que está fazendo. Então você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A outra coisa que ele vai falar, que eu chamo a sua atenção, é: não entre na forma deste mundo. Ou seja, a forma para moldar a sua vida não é o sistema corrupto dessa terra. A forma para a sua vida não é um sistema corrompido que gira este mundo pervertido. Aí você pensa: mas eu estou nesse mundo. Está. Mas você pode escolher viver a vida do céu, para a honra e glória do nome do Senhor. Então a forma para moldar a sua vida não é dessa terra. A forma para você veio do céu, veio de Deus, né? Tem um nome essa forma, ele é a expressão exata do ser de Deus. O nome dessa forma é Jesus Cristo, o Senhor, né? Ele é a palavra viva de Deus que andou neste mundo entre nós. E temos muitas testemunhas que viram e ouviram tudo que Jesus fez nessa terra, né? Jesus Cristo, portanto, é a forma para dar forma a nós, a nossa vida, ao nosso caráter. Ele foi moído e perdoou. Essa é um estilo de vida que deve ser seu e meu. Nós devemos perdoar como ele perdoou. Sendo moído e tudo, ele teve misericórdia e perdoou. Viveu na terra, mas era do céu. Amém? Pense comigo, você vive na terra, mas é do céu. Você pode fazer essa escolha para a glória de Deus, né? Viveu na terra, era do céu, então é algo muito lindo. Nós precisamos conhecer a Cristo, você e eu, porque essa é a forma. Então nós temos que conhecer o seu caráter, o que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele deixou para mim e para você. Quem nos ajuda? O Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a lembrar de tudo que Jesus Cristo nos falou e nos ensinou, né? Conheça Cristo e então você conhecerá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Porque esse é o nosso culto racional. Nós precisamos saber o que é a vida, entendê-la para a glória do nome do Senhor. Então, digo a você neste dia: não se amolde à cultura popular dessa terra, da onde você vive, porque cultuar significa, cultura significa cultuar.
Então, vivendo, você está cultuando ou a você mesmo, ou ao diabo, ou a deuses estranhos, né? Ou a pessoas, ou a Deus. Você escolhe o quê, né? A sua vida seja um culto racional a Deus, para a glória do seu nome. E aí, então, não se amolde a cultura que você tem visto, vivido, porque essa cultura tem treinado pessoas a ter uma mentalidade de rebelião contra os princípios do Senhor, de uma rebelião contra Deus, né? E o campo de batalha hoje se chama mente. Por isso o apóstolo Paulo está falando, renove a sua mentalidade, porque esse sistema tem gerado nesta geração uma mentalidade adoecida, uma mentalidade rebelde, de maneira que a forma deste mundo está dizendo a você e a mim, você não precisa ser fiel a ninguém. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser bicho, o importante é que você se sinta realizado, o importante é que você seja feliz, siga os seus sentimentos, isso que a forma desse mundo fala para mim e para você. E as pessoas começam a ser guiadas dessa forma, né? Mas o princípio de Deus vai falar outra coisa. Mesmo sentindo algo, eu posso pensar, não é dessa forma, é pelo princípio do que Deus ensinou. É conforme a vida de Jesus Cristo, né? Porque, veja bem, amados e amadas, renove a sua mente com a palavra de Deus, pelos princípios do céu. Porque o problema de muitas famílias hoje é que as pessoas têm vivido com base aos seus próprios sentimentos. Muitas famílias estão sendo guiadas, né? Preocupada com a seguinte questão: o que eu sinto a respeito do meu pai é que vai direcionar a minha vida. A forma desse mundo está sendo direcionada por sentimentos. O que eu sinto a respeito da minha esposa, como eu sinto é que direciona as minhas decisões, como eu me sinto a respeito do meu esposo que direciona a minha vida, como os pais sentem-se, sentimento em relação ao filho, então direciona a sua postura e as suas decisões. Então não é sentimentos que devem nos guiar. Nós somos espírito, temos a parte dos sentimentos, vontades, desejos, né, a psique, e temos o corpo, mas quem deve governar o espírito? Porque o nosso espírito tem consciência de Deus, é no espírito que eu tenho comunhão com Deus, é no espírito que eu sou guiada por Deus. Então, muitas vezes nós estamos mortos no espírito e sendo guiados pelo que sentimos. E isso vai dar mal, meu irmão, minha irmã, vai dar errado. Né? Se você se guiar pelo que você sente, não sinto nessa igreja, não sinto que o meu esposo me ama, não sinto que meu filho me valoriza. Se você se guiar pelo que sente, isso vai destruir a sua família. Muitas famílias têm sido destruídas porque cada um está preocupado apenas consigo, com o que sente a respeito do outro, né? Então, como eu me sinto em relação a isso, eu digo a você, essa vida guiada por sentimentos nunca conhecerá o poder transformador de Deus. Mas uma vida, uma família guiada pelos princípios do Senhor, conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e é uma família restaurada e transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Então conheça Cristo e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você, abençoar você com essa palavra. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada pessoa que está sendo alcançada com essa palavra. Que essa pessoa não vive em religiosidade, nem pela cultura, nem por sentimentos, mas conheça o Senhor. Não conheça apenas religião, mas conheça o Senhor, conheça Jesus Cristo. E através da vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A forma do Senhor é Jesus Cristo, que essa forma molde cada pai, cada mãe, cada filho, para a honra e glória do teu santo nome. Quero abençoá-los na tua presença, no nome de Jesus Cristo que vive e que reina para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima palavra oportuna.